Olá, estamos aqui para te dar as boas-vindas ao podcast do Joyce Santos. Eu sou Flávia Saad. E eu sou Ludmila Rossi e esse é o nosso podcast que fala de coisas da cidade de Santos, que torna você aí mais proprietário ou proprietária dessa cidade, dessa região maravilhosa que a gente vive. A gente destaca aqui pessoas, fatos, ideias, eventos, né, Flávia? Estamos aqui para te levar a refletir, a conhecer melhor a sua cidade, a sua região e também para gerar debates aí, gerar assuntos para a gente conversar, né, Lud? E hoje a gente vai falar de um assunto, né, que eu acho que é transversal aí à vida de todo mundo, exceto de quem é herdeiro ou herdeira, tá? E quem é herdeiro ou herdeira talvez não se interesse tanto por esse podcast, né? É um assunto aí bem contemporâneo e que gera muita margem para discussão. A gente vai ter um debate de alto nível aqui hoje no podcast do Joyce Santos. Bom, se você ficar até o fim desse podcast, você vai aprender muita coisa sobre vida e carreira, né, Exatamente. Flávia? Porque esse podcast é um esquenta pro Festival Chai de Vida e Carreira, Lud. E a gente não vai falar sobre o evento, não. A gente está aqui com uma pessoa super especial que manja do babado. Então, antes da gente entrar no assunto aqui, eu quero pedir para você deixar o seu joinha, porque essa é uma forma de apoiar todo o trabalho que a gente faz aqui no Joyce Santos, no Joyce Hub. Se você recebe nossa agenda semanal com uma curadoria da programação da cidade totalmente gratuita no seu e-mail, se você gosta do conteúdo que a gente faz no nosso site, joycesantos.com.br ou nas nossas redes sociais, Joyce Santos, Joyce Praia Grande, deixa seu like aqui, porque essa é uma das formas de você nos apoiar. A outra é virando membro aqui do Joyce Hub, frequentando o Joyce Café, enfim, tem 1000 formas de você apoiar a gente. Mas agora, deixa o seu like aqui, se você estiver vendo pelo YouTube, assina o canal e também espalhe esse conteúdo se você gostar para outras pessoas. Compartilha aí. E também uma outra forma de você fazer parte da nossa comunidade é vir aos nossos eventos. A gente está aí com o Festival Chai para acontecer nos dias 2 e 3 de novembro, 100% gratuito, Lud. Exatamente. Esse ano de 2024 vai ser a primeira edição do Festival Chai. Não é o nosso primeiro evento, né? A nossa comunidade aqui sabe. O Joyce Hub já capacitou mais de 5.2 mil pessoas em evento, gente. E a gente está aí querendo que o Festival Chai bata um novo recorde, mas é a primeira vez que a gente vai fazer um evento baseado nesse tema, que é vida e carreira, porque não dá mais para separar as coisas, certo, dona Rita? Exatamente. Quem está aqui com a gente, Lud? Apresente nossa convidada. Vamos lá. Tô aqui, gente, com uma pessoa que eu conheço, a gente se conhece há um certo tempo, né, assim. E eu lembro que a gente sempre se encontrava no Gonzaga e a gente ficava conversando, tal. Mãe orgulhosa, né, muito, muito incrível. A Rita, ela é diretora da empresa The People, psicóloga, mestre em administração de empresas, professora, né, uma profissão aí super importante para os nossos professora futuros. Da Unisantos, que é um dos nossos parceiros do Festival Chai, né? Se não fosse a Unisantos, o Festival Chai não aconteceria, gente. Então, muito Vamos obrigada lembrar disso, tá? A Unisantos. É isso. E você atua como consultora, desenvolvendo projetos para empresas, né? Grandes, pequenas, todos os portes. Isso Perfeito. Mesmo. Treinamento, desenvolvimento pessoal. E você é psicóloga e especialista em desenvolvimento emocional, isso mesmo, a parte da inteligência emocional, a parte comportamental, cognitivo-comportamental. Um dos pilares do Chai, né, minha gente? Muito Exatamente. Bom. E aí outra coisa que tá aqui na sua bio é psicologia positiva, que é um tema super legal, super interessante, super aplicável nas empresas. Eu gosto muito desse livro, tá, gente? É um livro que, inclusive, super Explica para quem não sabe o que é esse conceito, Rita, que tá na audiência, o que é psicologia positiva? Então, a psicologia positiva, ela trabalha com a prevenção. Ela não quer ver a doença chegar, vamos dizer assim. Então, é como se ela estivesse já colocando a pessoa, porque quando você chega na doença mental, existem algumas técnicas que a cognitivo-comportamental te traz para que você pratique e volte a ter um pouquinho mais de tranquilidade, saia da ansiedade extrema, do pânico, da depressão. Perfeito. Só que na psicologia positiva a gente já faz isso antes. Então você não tem depressão, não tem ansiedade, nem pânico, mas você já se previne, você já utiliza técnicas de relaxamento, maneiras diferentes de pensar, de encarar a vida. Isso Ela te dá algumas ferramentas. Exatamente, te dá algumas ferramentas para que você não chegue na doença. Em resumo, é mais ou menos isso. Muito bom. A gente tem essa
essa percepção de que a prevenção muitas vezes é relativa à nossa saúde física, né? Então a gente faz check-up, vai no cardiologista, principalmente as mulheres, né? Sabem a importância disso, de fazer o seu periódico no ginecologista e tal. Mas em relação à saúde mental, pouco se fala, né, Rita? É isso mesmo, e a gente hoje está acontecendo mais, né? A gente está tendo muito mais casos de doença, porque as pessoas não deram atenção para isso no passado. Então a gente fala, hoje a gente está colhendo os frutos de não ter visto isso de uma forma diferente. E aquela frase, né, pelo menos a geração dos meus pais e talvez um pedaço da minha geração ouvia que psicólogo é coisa de gente maluca, né? Exatamente, assim. Tinha um preconceito. Sim, hoje não, hoje as pessoas já falam... É orgulho, é né? o contrário, na verdade, né? Não, mas e é o contrário, mesmo. mas também rola também sempre o efeito rebote, né? Um movimento aí no TikTok da galera gourmetizando terapia, se autodiagnosticando, porque eu tenho TDAH, então... Nossa, gente, eu vi uma notícia esses dias que as pessoas no TikTok postam, fazem terapia no ChatGPT, gente. Perguntam para o ChatGPT. Fazem terapia com robô. Isso não existe, né? Isso daí é muito problemático. Está começando a existir, né? Está começando a existir. Os adolescentes estão, assim, tem coisas bem pesadas aí que os adolescentes estão perguntando lá e tendo respostas bem pesadas. Bem pesadas e bem fora da realidade, né? E é por isso que a gente está aqui também para levantar essa discussão e para elevar esse senso crítico, né? Para a gente pensar muito sobre isso, né, Rita? Hoje a gente vai falar muito sobre relação vida e trabalho, que é um dos pilares do Shai, né, Lud? Quando a gente pensou nesse evento, acho que uma coisa que batia muito pra gente era: não dá pra separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, mas dá pra você equilibrar as duas, né? E tinha muito aquele papo, né? Pelo menos, de novo, a minha geração ouvia assim: você entrou aqui na porta da empresa, esquece sua vida lá fora, aqui é trabalho, né? E principalmente para as mulheres e para as mães, né? Exatamente. As mães eram obrigadas, tipo assim, você não vai poder ter tudo, né? Você não pode ser uma mãe plena. Nossa, a mãe é uma a que mais profissional carrega plena, né? culpa, A mãe né? mais carrega. Mas é uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos, quando eu tô nas empresas: é impossível você deixar o profissional só do lado de dentro e o pessoal só do lado de fora da empresa. Você é um ser único, né? E é justamente isso que a gente pensa até do profissional que vai chegar no futuro. Porque ele vai ser aquela pessoa que vai ter que saber lidar com ele. Porque a gente vai estar num mundo onde a técnica, praticamente, o robô faz. Então não adianta eu ser o profissional excelente, técnico nisso, mas como é que eu estou me adaptando a uma realidade nova? Como é que eu utilizo o que chegou agora de tecnologia para gerar conhecimento, para inovar, né? Como é que eu reflito sobre o que está aparecendo ali, né? Exatamente, né? Então, a questão do autoconhecimento, ela é fundamental hoje para que você consiga até se transformar no profissional do futuro, né? Que vem aí. Eu queria engatar isso dizendo o seguinte: a gente tem, logo no comecinho do primeiro dia do Shai, um painel chamado Autoconhecimento, o maior superpoder para a felicidade profissional, com o André Ombuzeiro, com a Natália Oão e com a Chala Andréia. Então, assim, se isso te toca, né, assim, esse é um painel que você não pode perder, vai rolar no comecinho do dia 2 de novembro. Se isso te toca, venha. Se não te toca, deveria acorde, tocar, né? Venha para despertar. Vamos lá, né? Gente, esse é o ponto mais incrível que vocês vão fazer isso. Porque, assim, esse é o ponto mais sensível do ser humano hoje. Sim. Todos os trabalhos que eu faço, não só na universidade, mas dentro das empresas, começam com autoconhecimento. Até se você é um líder. Sim, que tipo de líder você é? Você sabe como é que o seu liderado se sente? E às vezes você reclama de coisas que somente mudando a tua postura, você já vai conseguir resultados positivos e você nem imagina isso, porque você acha que aponta sempre para o outro, para isso, mas você... Então, às vezes eu não me dou conta do que eu faço. Por isso a importância do autoconhecimento, mas para isso eu tenho que baixar um pouquinho minha bola, ser humilde, ouvir o outro, né? Saber que o outro pode estar falando coisas que fazem sentido mesmo que eu não concorde, para realmente me autoavaliar. Isso é um aspecto que permeia todas as gerações de profissionais, né, Rita? Todas. Desde quem está na universidade ou está se formando no ensino médio. Ser humano, né? Até os profissionais mais sênior, né, como você falou, líderes, mas também os profissionais sênior que hoje são uma baita realidade, né, no mercado de trabalho, porque a gente está se aposentando mais tarde,
a nossa carreira hoje dura muito mais do que durava há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, não é? Por isso que a gente via tanto burnout, né? Porque as pessoas, elas entravam numa de fazer técnica, e elas não paravam para pensar, será que isso me realiza realmente? Será que isso está me trazendo algum ganho? Como eu posso melhorar ou aprender mais? A gente nunca se colocava, né? E muitas vezes ser o bom profissional era aquilo que todo mundo idealizava, era o orgulho da família, esse é o cara que se... Mas como que esse cara realmente se comporta? O comportamento hoje, eu falo de comportamento porque é a minha área também de trabalho, mas assim, o comportamento hoje, ele é fundamental porque ele impacta no meio. E às vezes eu reclamo do meio e não percebo que é o meu comportamento que está gerando aquelas questões todas no meio. E uma coisa que eu queria complementar, assim, para mim uma das perguntas mais reveladoras que eu fiz para mim mesma, né, foi em 2019, a gente estava com uma situação, né, eu estava, enfim, com uma responsabilidade muito grande de retomada cultural dentro do negócio, e eu fiz uma pergunta para mim mesma, né? Essa dica, gente, eu dou para todo mundo que lidera ou quer liderar, tá? Eu perguntei para mim mesma assim: que tipo de pessoa eu odeio trabalhar? Pode parecer uma pergunta muito cruel, mas assim, quando você descobre o perfil que você mais odeia trabalhar, você descobre o perfil também que você mais gosta de trabalhar. E eu aprendi essa técnica num workshop que eu fiz em Portugal, que era muito interessante, era um workshop sobre turismo, e aí o cara falou assim, ó, a gente precisa melhorar o turismo no interior de Portugal, beleza. Aí ele começou a questionar a plateia e falou assim, vamos pensar o seguinte, vamos desenhar um cenário hipotético, eu quero que dê muito errado, eu quero que as pessoas não vão para o interior de Portugal de jeito nenhum. O que a gente tem que fazer para as pessoas não irem, né? Então, assim, surgiram várias ideias, assim, ó, não divulga, né? Piora a qualidade de atendimento, reduz o número de hotéis, né? Então, o que a gente faz para dar errado, né? E aí, no final do workshop, né, que era um workshop criativo, ele falou assim, tá bom, sabe o que a gente tem que fazer agora para dar certo? É exatamente o espelho oposto de tudo isso. Então, legal, é muito interessante. Parece tão simples, né? Muito complexo. E aí eu voltei desse workshop, assim, frita, pensando assim, gente, que tipo de gente eu odeio trabalhar? Esse é o perfil do meu negócio, essa cultura que eu quero construir. Aqui no Juicy Hub, para você ter uma ideia, a gente fala muito de pessoas que a gente quer, né? Com alta percepção, com pensamento crítico e com a capacidade de ação rápida, né? Então, para mim, o mundo ideal como líder é quando eu tenho uma pessoa no meu time que facilita o trabalho do amiguinho, ela tá tá justificando a existência humana dela, né? E facilitar o trabalho do amiguinho não é só profissional, em todos os aspectos, né? E isso vale para você, mas também vale de diferentes formas para negócios diferentes, Total. Né? Cada negócio, cada empresa tem descobrir. Esse seu tripé de quem são as pessoas. Eu achei interessante, queria puxar o gancho do que a Rita falou sobre o que é ser um bom profissional, né? Porque eu acho que nos últimos anos, primeiro que é uma percepção muito subjetiva, né? Porque o que você falou, né? As pessoas valorizavam, um bom profissional, uma boa profissional, um colaborador exemplar, funcionário do mês, né? Aquela, nossa, super defasado isso, né? Sim. Mas o que fazia e o que hoje faz esse bom profissional tão subjetivo? Então, eu acho que assim, o que fazia, né? Antigamente você ia, vou pegar o exemplo do médico. Você tinha aquele médico, ele era o cara que sabia tudo. Então ele era uma autoridade, mas ele era arrogante, ele chegava com toda a pompa, fazia questão que você reconhecesse, e todo mundo, ai, nossa, esse cara, ele é o top, nossa, e tudo. Hoje a gente está num mundo onde as pessoas já se posicionam, criticam, você tem informação na palma da mão. Busca de informação. Tudo, né? Se a pessoa tem segunda opinião. Tem segunda opinião, tem direito, sabe que tem direitos, né? E tem um profissional, eu vou até dar o exemplo de um primo meu que é médico e todo mundo ama ele, que é o Bruno Zayer. Depois esse primo! É meu primo! Nossa, e ele ama vocês também, gente. Idolatrado, então, gente. E ele é um cara que todo mundo, quando eu falo, meu sobrenome é Rita Zayer, você é parente do Bruno Zayer? Eu não acredito. Por quê? Porque ele é o cara que ele é acessível, ele ouve, ele é carinhoso, ele pega na mão. E o que ele faz, porque ele trabalha com ginecologia, obstetrícia e casos de risco, né?
Então, o que ele faz, as pessoas ficam assim, é no momento que você está muito inseguro, Sim, você está total. precisando Muito de alguém vulnerável, vulnerável, né? E aí as pessoas ficam assim muito agradecidas. Então a gente não tem ideia de como a nossa postura, como Sim. você colocou, de ajudar o amiguinho, né? Ou ajudar o cliente, ou Facilitar seja, o trabalho quem do for, outro, né, gente? é humana, né? O ser humano Exato. precisa. Gente, essa é a desse única razão pela que a gente contato. tá na Terra, entendeu? Você Com tá aí em crise certeza. existencial, buscando a coisa, tá fazendo ayahuasca, tá fazendo a porra toda. É muito mais simples do que isso, tá, gente? É assim, você tá aqui pra facilitar o trabalho do amiguinho, seja lá quem for, tá? Tem É uma só isso. autora. Essa é a razão da vida, do gente. vizinho, do Coleguinha de Do trabalho, coleguinha. dos pais, dos filhos. do É garçom que isso. te serve no restaurante. Você É. só existe pra isso, tá, gente? É Só isso queria aí. dar essa dica. Eu acho Para, que- vai pra religião, vai pro que você quiser. Mas assim, no fundo, é só pra isso que você tá aqui, É tá? isso aí. Eu acho que também é um profissional que tem a capacidade de repensar suas posições e suas decisões, de pedir desculpas, Ai, né? Nossa, Porque antigamente acho que a gente tinha essa noção do profissional infalível, né? Em qualquer área. É. Na verdade, dos Né? líderes, né? Dos Assim, a gente líderes passou muito tempo infalíveis, exatamente. desumanizando, A gente mesmo. desumanizando a liderança. Sim, né? E nossa, assim, é um peso ser líder, né? Não, é um peso. mas isso, assim, é uma escolha também, né? A Sim. pessoa, não tropecei e virei líder, né? A Não. maioria dos casos não é assim. Mas, Tem casos que é assim, sim. mas a maioria dos casos não é assim. Só que assim, a gente normalizou vilanizar as lideranças, Ai, né? nossa. Tipo... Em especial as femininas, né? lógico. Não, gente, perfeito. Eu sempre falo assim, ninguém entra na empresa para jogar contra. Você sempre entra para jogar no time. Sim. Só que parece que você não pode gostar do seu chefe. Exatamente. Então, se ele for legal, você não pode falar que ele é legal. Não, exatamente. Ah, você é puxa-saco. Ah, imagina, Aham, ela vem, exato. ela fala. Então, assim, Exato. parece que você tem que estar do outro lado. Quando, na verdade, é isso que vocês acabaram de falar. Se a gente conseguisse, né, que cada um entendesse a importância de você estar com o outro, participar da vida dele, ser acessível, ser humilde, que acho que a humildade é tudo que a gente precisa aprender e não consegue aprender. Como é difícil aprender a ser humilde, né? Parece que você tem que o outro tem. Eu também tenho que. Eu tenho que baixar minha bola às vezes. Aprender com o outro, Aprender. né? Eu aprendo muito Olha a com a Lud oportunidade. todos os dias, né? Porque, Então. e acredito que ela também aprenda comigo, porque a gente fica sempre trocando, né? E ela me ajuda muito a fazer uma autocrítica, às vezes, da minha liderança, né? Do que eu tô fazendo. Eu sou bem né? crítica, tá, gente? Então, assim, se a pessoa assim, tá numa situação meio frágil, né? Assim, tá naquele momento. Assim, eu não recomendo trabalhar comigo, assim, de verdade. Não é que eu não acolho, é que, assim, gente, eu tenho uma startup, eu tenho uma empresa pequenininha, entendeu? Ainda é pequena, não tem muito, assim, não tem tempo. Não dá Não tempo. tem 10 pessoas no RH. Não tem, cara. Tem que ser uma comunicação muito direta e Muito objetiva, direta e clara. entendeu? E acho que se isso não tiver limpo realmente, você fica sem saber de coisas que estão ali na tua cara e as pessoas Exatamente. estão disfarçando, fingindo que não tá E as pessoas acontecendo. adoram fugir de conflito também, gente. Isso é uma coisa que me irrita muito. Assim, ai, não, mas não vamos falar. Não, porra, vamos falar, cacete. A pessoa merece saber a merda que ela tá fazendo. Mas ela é porque merece às vezes saber. as pessoas não têm essa coisa que eu falei da humildade. Por exemplo, de Sim. você reconhecer e falar, realmente acho que eu pisei na bola. Não, total. Né? É muito difícil. Às vezes a pessoa ela quer falar, mas ela não quer ouvir. Mas- então, assim, eu quero falar. Mas eu quero assim, ouvir. Rita, posso eu ouvir. concordo, mas eu não queria deixar de falar. Assim, até desculpa te interromper, porque isso é uma coisa que Te me mata, mexe. assim, né? Sim, a pessoa não tem humildade, mas também eu vou criticar os líderes aqui, tá? Os líderes muitas vezes querem ali uma posição de líder para ser amados, para ser queridos, e sim. etc. Que Mano, também não é o resolve correto. isso em outra esfera, entendeu? É. Você não pode querer uma posição de líder, cara. Assim, você é líder, você não é sorvete. Sorvete todo mundo gosta. Líder, as pessoas, algumas vão gostar, outras não. Mas entendeu? essa é uma questão legal, porque você até falou, né? Tem gente que cai, realmente tem gente que você falou, as pessoas não caem de uma hora para outra nesse papel. Tem gente que às vezes Sim. cai na ilusão, vamos dizer. Ai, eu vou ser chefe. Né? Só que ser chefe tem um monte de decisão solitária. Sim. Você vai tomar decisão e ninguém vai concordar. Impopular. porque impopular tem horas que as pessoas não sabem de Exatamente. tudo. Exatamente. Eles não têm toda A a visão, informação, né? Todas tem- as tem informações informação. que você tem. Tem informação que é sigilosa, que você não pode nem Exatamente. divulgar, só que você tem que decidir sabendo daquilo. E eu acho né? que tem também algo que a gente já viveu algumas vezes aqui, que é as pessoas certas nos lugares errados. Sim, E o líder sim, precisa enxergar Isso. que às vezes são pessoas muito legais e muito competentes, mas no momento e no lugar errado, né? No Exatamente. momento errado É. também de um certo perfil de emprego. Então não é sobre a pessoa, não é pessoal, É. mas é sobre o momento
que aquela organização, não só uma empresa, mas uma organização mesmo, vive, né? Sim, é verdade. Agora eu quero voltar para o título do nosso podcast, que é o seguinte, né? Que é uma pergunta aqui também. Se você não é herdeiro ou herdeira, isso vai te afetar de uma certa maneira, porque isso talvez mude a sua relação com a cidade, e a gente está aqui para falar da cidade. Então, Santos é conhecida por ser uma cidade universitária, uma cidade de talentos, uma cidade com aquela frase que dá soninho, que é somos o maior porto da América Latina, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que tem seus desafios em termos de emprego, geração de emprego, né? E a gente acompanha muito alguns comentários no Juicy Santos, as pessoas falam, pô, não tem oportunidade de trabalho aqui compatível com o preço do pão, do aluguel, do custo de vida da cidade, né? Então, a pergunta aqui desse podcast que eu queria fazer para você, nossa convidada, que é, você acha que Santos e região vivem uma crise no mercado de trabalho? Eu acredito que, assim, a gente tem uma questão que é meio... aqui em Santos a gente tem empresa de tudo quanto é lugar. Então você tem empresas que elas têm lá, a holding fica em São Paulo, e elas estão aqui, elas estão pagando como se paga lá. Você também tem empresas que estão mais nível baixada e tem realmente... não estão ganhando, não está se aplicando essa remuneração. Então tem de tudo aqui. O que eu acho que acontece é que a gente precisa muito, tá muito bem preparado, porque você tem, hoje em dia, o inglês, ele não é mais diferencial nenhum, todo mundo tem que saber falar inglês, mas né? só 3% da população fala. Exatamente, eu acho que falta muito isso ainda, sabe? Um bom preparo de universidade, porque tem muita gente que também não tem, e aí vai se sujeitar a fazer algumas outras coisas. Concordo que a gente não está superaquecido, acho que a gente não está, mas eu sei de muitos bons profissionais que são retirados de onde estão. Tô ali, vai lá, liga, olha, eu tenho uma proposta melhor. Para vir para cá. Não, até mesmo daqui de Santos. Você está numa empresa então, quer dizer, para algumas pessoas está muito difícil e para outras não está tão difícil assim. Aí entra essa questão da autoavaliação, porque se a gente só falar, tá difícil, eu concordo, não está fácil, concordo. Mas o que eu posso fazer para fazer isso transformar na minha vida? Então, onde que eu entro nessa história? Como é que eu colaboro? Como é que eu me preparo? Né? O autoconhecimento, a autocrítica, acho que são muito importantes até nesse momento, para você poder dar um up. E tem também uma coisa assim, né? Tipo, a pessoa que se contenta em... ou ela acha que ela tem que fazer o mínimo, assim, eu sempre falo, quando eu percebo isso, assim, eu falo assim, vai ser promovida para o mercado, né? Fora daqui. Assim, vai ser parabéns, você foi promovida. Então, a pessoa que se contenta com o mínimo, de novo, em algumas organizações, em algumas instituições, isso até passa. Numa startup, na velocidade do Juicy Hub, não passa, gente, não faz parte da cultura. Mas tem algumas empresas que assim, não olham tão de lupa a estrutura e tá tudo bem. Assim. E que o ritmo é diferente, Exato. né, Lud? Roda numa frequência diferente. E tá tudo bem. Exato. Mas aí você não pode reclamar. Porque essa pessoa não facilita o trabalho do amiguinho, entendeu? Mas então aí ela não tá cumprindo a razão de existência dela. No momento certo, no lugar certo. Então tem um lugar pra ela tem no uma mercado. Tampa, só não vai ser aqui. tem uma tampa e panela, né? Sempre essa metáfora. Exatamente. Então, assim, entregou o mínimo, vai ser promovido pro mercado de trabalho, né? Assim, aqui no Juicy Hub, assim, talvez isso fique cada vez mais real. Aí a pessoa que entrega o que precisa ser feito, essa pessoa, ela vai ficar na estrutura, mas talvez ela não seja a prioridade de promoção. E a pessoa que entrega além, né? E o que é o entregar além hoje? Eu queria até que você falasse a sua visão. A minha é uma pessoa que tem um conhecimento técnico, mas se comunica muito bem. Assim, ela tem um accountability, uma clareza de comunicação. E ela consegue se antecipar a cenários muito bem. Para mim, essa pessoa que é a pessoa que precisa ser promovida. É a que tem a percepção, é o senso de antecipação. É a pessoa que tem esse senso de antecipação e é a pessoa que sabe exatamente, que tem a visão estratégica. Ela sabe onde que o trabalho dela está impactando, no que está impactando. Aí, perfeito. Porque às vezes a pessoa não tem essa noção. Ela fala, mas eu fiz, mas não, amanhã eu faço. Mas ela não sabe que o amanhã eu faço, vai desencadear uma série de coisas ali. Então, aquilo que vocês falaram da antecipação e principalmente, acho que essa questão da visão estratégica e a comunicação. Né, gente? Quem não sabe se comunicar, você pode ser ótimo, mas não sabe levar isso de alguma forma. E comunicação não é extroversão também, que o povo confunde muito. Não sou comunicativo. Não é isso, mano. Se você está numa empresa e você não consegue
escrever um e-mail de qualidade, onde as pessoas... Você facilite o trabalho do outro. Às vezes é você organizar... A comunicação, ela não é necessariamente uma extroversão, ela é o parte de um pensamento estruturado. Isso. Entendeu? E eu acho que, assim, estruturado e organizado. Por isso que eu preciso, às vezes, reler. Porque as pessoas, elas fazem assim, foi. Isso aí. Ai, não coloquei tal coisa. Ai, o fulano, ai, aquela palavra que estava errada. Isso não facilita o trabalho do amiguinho. Não isso. facilita. É E às isso. vezes causa uma confusão enorme, porque a pessoa tá mandando aquilo. Eu já vi casos que vão para Brasil, né, o e-mail. Aí vem diretor corrigir, não sei quem. Nossa, o que a pessoa fez. Você não pensou no que estava fazendo. Por isso né? que eu amo trabalhar com a Natália Williams. Beijo, Natália Williams, pensamento estruturado. Exatamente. Entendeu? Vocês falaram 2 termos que eu acho que vale a pena a gente discorrer sobre, que é a estruturação e a visão estratégica, né? Que também estão relacionados com a sua organização e a sua produtividade. Então, vai sair na frente, Rita, é isso mesmo? Vai sair na frente quem tiver essa organização de saber priorizar o que vai ajudar o trabalho do amiguinho. Perfeito. E assim, e quem tiver essa autocrítica, essa autoavaliação de pensar o que eu posso ainda melhorar. Porque às vezes a pessoa fica reclamando, mas ela acha que ela é ótima, mas para um outro lugar ela pode não ser, ou ela ainda precisa desenvolver aqui ou ali. Se eu tiver em constante desenvolvimento, e esse é o profissional do futuro, porque a gente vai estar tendo coisas que a gente nem imaginava que existiriam, né? Como hoje a gente lida com, inteligência artificial. Quando que você imaginava que você ia colocar uma pergunta no chat GPT e que ele ia te dar uma resposta perfeita, pensando... Então, a gente não tinha essa ideia. Sim. Então, saber que eu vou ter que lidar com coisas diferentes, eu preciso me autoavaliar, me autoconhecer, para ver o que eu ainda posso melhorar, onde eu posso inovar, criar essa flexibilidade, né? Que as pessoas tem um termo maravilhoso que... É isso que a Rita acabou de falar, que chama lifelong learning, que é educação continuada. Então, o que é isso? A vida toda, até morrer. É isso aí. Então, é justamente, a característica do profissional do futuro, né? Da pessoa que vai ter que viver sempre lembrando que ela precisa se desenvolver e nunca, aquela frase super antiga, olha como a gente é, né? A gente esquece do passado. Só sei que nada sei. É isso aí. É o lifelong learning. Eu preciso sempre estar me movimentando, procurando coisas que vão me complementar. Eu tenho muito tempo de trabalho em empresa, em universidade e tal, e consultório, e eu continuo o tempo inteiro. Outro dia eu fiz uma matrícula numa pós-graduação lá que eu queria fazer, meu filho falou, mãe, você trabalha tanto, mãe, para um pouco, ainda vai ficar no fim de semana. Eu falei, é verdade. Foi a hora que eu parei, não, eu preciso de um pouco de qualidade de vida também, total, né? Mas a gente tem que lembrar que, então, assistir o podcast de vocês, super atualizado. Hoje em dia, em coisas pequenas, pega um vídeo curtinho sobre tal assunto, um texto, tal, você já aprende. E desenvolver seus próprios métodos para estudar, porque as pessoas esquecem disso, né? Assim, cara, às vezes você pode falar, cara, eu vou parar um sábado à tarde para estudar. E você pode escolher um tema que não tenha nada a ver com a sua profissão, né? E aí você desenvolve o seu próprio método de estudo, as suas próprias referências, etc. Quanto mais você é um profissional que entende coisas que estão além da sua bolha técnica, mais estratégico você vai ser. Perfeito, né? Então, exatamente. As pessoas menosprezam lembrar isso às vezes. disso, né? Eu queria trazer aqui, né, já ainda pegando esse gancho, né, entendendo se a gente tem uma crise local, né, a gente em toda a crise tem dois grupos que são super afetados, né, que são os jovens e as mulheres, né, a gente viu isso acontecer, a gente tem uma prova em termos de dados na pandemia, né? Então isso super acontece. A gente também está num momento hoje que a gente tem uma parcela muito grande de jovens, se não me engano é 22,3%. 22,3% que não estudam nem trabalham. Nem trabalham, né? Que umas pessoas falam nem. Que geração nem, mas na verdade é sem, né? Sem emprego e sem trabalho, né? Exatamente. Exatamente. Olha, aqui no Brasil, só para complementar o que a Lud falou, em 2024 o Brasil está com 100 milhões de pessoas ocupadas e 8 milhões de desocupadas, né? Esse é um dado do Ministério do Trabalho e Emprego. Então é uma proporção, né? 100 e 8 milhões. É muita gente, É muita gente. E aí a gente também tem um cenário vindo aí se aproximando, né? A gente está ouvindo o barulho do trem lá, que é a
redução, né, dos quadros por conta da automatização. Não é só inteligência artificial, tá, gente? É a automação de uma série de coisas. Sim. O que vai demandar mais pensamento criativo, mais pensamento analítico, que é uma das temáticas do Chai, tá? Só que, ao mesmo tempo, saiu um estudo recente dizendo que quando os estudantes brasileiros foram avaliados, eu acho que é da... Oh, meu Deus, OCDE. Quando os estudantes brasileiros são avaliados, eles estão muito lá embaixo na questão do pensamento criativo e do pensamento crítico. Cara, isso sinto cheirinho de caos social. Alarmante. Tá? Sinto cheirinho. Existe um estudo do Goldman Sachs também, que tem, esse estudo desenhou 3 cenários, e o pior cenário tá falando de 27% de desemprego. Caraca. Assim. E, somado a isso, uma mudança na nossa pirâmide social, porque a Isso. população está envelhecendo, menos jovens, né? É. Então, e são poucos jovens tendo também que cuidar de toda essa população que está envelhecendo e está ficando cada vez maior. A gente tem uma crise no mundo, mas a gente também tem uma Exatamente. cidade, né, que precisa urgente diversificar a sua economia, né, fortalecer os talentos locais e não deixar as pessoas irem embora. Lud, tem um outro ponto aqui que o Márcio Postman, que é economista-presidente do IBGE, ele abordou numa entrevista recente, eu acho que vale a pena a gente falar, que são as condições, as mudanças proporcionadas pela crise climática. Nossa. Porque isso também vai afetar os empregos, os trabalhos. Toda Uhum. vez que tem uma enchente, toda vez que tem um desastre climático, como foi no Rio Grande do Sul, É. como isso afeta a vida profissional das pessoas que não podem trabalhar, Gente. ou que ficam, ou que têm os seus locais de trabalhos destruídos, né? O seu ganha-pão inviabilizado, Sim, né? E aconteceu lá no Rio Grande do Sul, não foi nas áreas periféricas onde não tem coisas, prédios Exatamente. corporativos, não. É. O Instituto Caldeira, que é o epicentro da inovação no Da estado. criatividade. Não, no estado, o Caldeira e o 4º distrito, que é a criatividade. Eles ficam muito perto. O Caldeira passam 1.500 pessoas todos os dias lá. Nossa. Ficou com água até acima da cabeça das pessoas. Não né? escolhe, né? Exatamente. É uma questão É aí isso. que parece que a gente não tem como controlar, mas que influencia muito também, né? E nas relações de trabalho, emprego e empreendedorismo. né? Hoje o ESG, né, tudo isso que é super valorizado, a gente está correndo. É como se a gente estivesse correndo, mas como vocês falaram, essa realidade está chegando como uma bola muito Isso. próxima. Isso E a aí. gente não sabe se isso vai dar tempo, né? É isso Porque o dano foi muito grande na natureza, Sim. e os impactos todos. Ainda tem gente que se preocupa muito, né? Eu só consumo quando eu percebo que é sustentável, mas a gente ainda não está, né? Vai demorar para chegar no ideal, né? E na verdade a gente tem muito pouco controle, né? Aquela piadinha que o pessoal faz, né? Você está economizando água, mas o agro tá ali, agro, né? Exatamente. Eu acho que aí, é né? uma questão de responsabilidade compartilhada, né? Queria que a Rita Sim. falasse sobre isso, porque a gente está falando muito da responsabilidade individual de autoconhecimento, de autopromoção, né, de estudo, de lifelong learning, mas existe uma responsabilidade compartilhada por gestores, por empresas, por poder público, né, para que isso, para que a gente tenha condições de trabalho que sejam produtivas, sejam justas e dignas, né? Sim, sim. E eu acho que assim, mas aí, Flávia, eu acho que também tem a ver com. Ainda tem a ver um pouco com as pessoas, porque eu Sim. penso assim, se você não fizer a sua parte, você tem que estar realmente engajado nisso, né? Muitas vezes as pessoas, elas estão ali, mas elas estão esperando que o outro faça. Uhum. Ah, eu não vou fazer porque não vai adiantar. Ah, não vou fazer porque olha onde a gente já chegou, não vai dar, o que vai... E lógico que vai fazer diferença, se cada um pensar, não, estou fazendo a minha... vou falar da minha sogra também aqui. Ela é uma pessoa que ela super contribui com tudo. Ela fala, não, a minha parte eu faço. E ela já tem 90 anos, Sim. né? Não, mas eu separo o lixo, eu faço questão de não sei o quê, eu não jogo... Ela tem uma consciência. Então, acho que essa questão da consciência Sim. é que pesa. Sim. As pessoas, e essa consciência, ela tem que ser compartilhada, lógico. Né? Eu tenho que entender que quando eu faço, eu impacto no outro, e o outro, quando faz, Exatamente. impacta em mim também. Né? Exatamente. Ou seja, na vida e no trabalho, Na né? vida e no trabalho. É o ser humano, né? A gente é um ser social, o ser humano é social. A gente tem até um estudo que fala sobre essa questão de você saber que você precisa do outro para sobreviver. Sim. Porque se você for largado, você pode morrer de fome, Exatamente. de frio, de um monte de coisa. Mas eu preciso do outro em todos os sentidos. Que você vê, hoje a gente não estamos mais lá na floresta,
Mas a gente está num ambiente onde se o outro não fizer a parte dele, ele também vai afetar a minha parte aqui. De novo, né? chegamos em facilitar o trabalho do amiguinho, minha gente. Facilitar, Só para tamo rodando em comprovar, volta disso. só para comprovar a tese. Tá em É. crise existencial, minha gente? Lembra disso e vem pro Festival Chai também, Mas tá? acho que tem uma palavra também que a gente não mencionou ainda, que é comunidade, né, Lud? A gente tem Sim. uma comunidade aqui no Juicy Hub que não necessariamente são pessoas que trabalham umas com as outras, mas são Sim. pessoas que trabalham juntas. Juntas. E dentro do trabalho se forma esse tipo de laço, né, de comunidade. Tudo isso. A gente vai falar disso no Chai também, né? Eu falo que, assim, o Juicy Hub, gente, é o lugar onde você pode escolher seus colegas de trabalho sem precisar trabalhar com eles. Isso é muito bom. Você escolhe lá de quem você quer sentar, você não precisa trabalhar com a pessoa, você fica lá com o lado bom dela, né? Assim, então eu acho isso muito... Isso aí. Será que esse profissional que é capaz de se inserir numa comunidade, de pertencer à comunidade e fortalecer essas relações, Rita, ele também está não só se desenvolvendo, mas desenvolvendo o mundo ao seu redor, a empresa ao seu redor? Com certeza. E aí a gente vê muito a questão de você tentar levar um sentido para as coisas que você faz, né? Sim. Então, quando eu venho aqui para o Juice, eu não venho só para trabalhar, mas eu também venho para olhar para o rosto de alguém que não está muito bem e falar, tá tudo bem, quer bater um papo, Isso né? aí. São essas pequenas coisas que às vezes fazem tanta diferença. E mesmo que eu não esteja num dia bom, como a Luiz falou, e eu falar, hoje eu não tô legal, Sim. eu também tô tomando conta do outro. Porque eu não Exato. quero magoar, eu não isso quero... aí. Então, saber do impacto do nosso comportamento no comportamento do outro e encontrar um sentido. Acho que o que falta para Sim. o ser humano é isso. Qual é o meu sentido de vida? Para que eu tô aqui? Que né? é como a gente vai abrir o Festival Chai. Olha, eu falei que eu nem sabia de detalhe nenhum. Exatamente. E agora O tem o Festival spoiler. Chai abre com o seguinte painel. Não vejo propósito no meu trabalho. E agora? Né? Gente, maravilhoso. E teremos aqui Paula Carneiro, que ela trabalha na Motriz. Tive a honra de conhecê-la em Washington, convidei, ela vem, né? Carreira super bem sucedida num setor, começou a sentir aquela coisinha dentro dela, mudou para outro, mulher incrível. Com a Angélica Mari, gente, uma jornalista incrível, super querida no mercado de inovação e tecnologia, uma mente brilhante, que é CEO da Futuros Já falou no Possíveis. TEDx, Já né? falou no TEDx, é voluntária de TEDx também. E com a Ana Camila de Souza, que é uma mulher sensacional também, que a Ana Camila, ela falou uma frase aqui no podcast uma vez, que ela falou assim, gente, eu amo quando um empreendedor abre um CNPJ, eu me sinto realizada. E eu sempre tive uma visão que o trabalho de quem trabalha com contabilidade é muito chato. E eu falei, porra, como alguém escolhe, né, trabalhar com isso? A Ana Camila, A assim... emoção dela é um CNPJ. abrir um novinho. CNPJ e isso é muito... Eu comecei a encarar as coisas de uma forma muito diferente, assim, né? Porque não é um trabalho processual, é o contrário. É você Ela dar tá vazão vendo. para muitas coisas que são intangíveis, né? Então, é assim que a gente vai abrir o Festival Chai, gente. Estejam aqui. Falando sobre sábado, dia sentido 2. e propósito. Exatamente. Gente, que maravilha. A gente vai abrir 12:30 no dia 2, né? E a gente tem a previsão de começar aí o primeiro painel às 13 horas. Então cheguem cedo, porque também no Festival Chai vai estar rolando a Feira Chai, que a gente Exatamente. criou para apoiar mulheres que ou fizeram transição de carreira ou começaram a empreender depois de 2020. Então, Que são legal. CNPJs fresquinhos Uhum. que vão estar aqui justamente para botar grana na mão dessas mulheres. Então, cheguem cedo para aproveitar a Feira Exatamente. Chai e assistir os Gente. primeiros painéis. E É. tem muita coisa boa aqui, Tem Flávia. muita coisa. Tem um outro assunto que eu acho interessante, que a gente vai falar bastante no Chai, que é transição de carreira e redesenhar a sua carreira, né? E eu queria perguntar pra Rita, assim, hoje a gente tá vendo trajetórias profissionais muito não lineares, né? Período sabático, a gente estava falando aqui antes do podcast começar, no esquenta do podcast, que hoje a gente tem várias carreiras dentro de uma vida profissional, né? Como que funciona? O que você enxerga, assim, nesse tipo de vida profissional não linear que tá acontecendo, que é uma realidade hoje? Sim, eu acho que assim, essa realidade ela está chegando, até porque nós temos Ela é até um privilégio também, né? é um privilégio, porque você pode se experimentar em vários papéis, né? E você vai vendo qual é o papel que você considera que, pô, tô indo bem aqui,
gosto dali, você pode explorar coisas que antigamente as pessoas tinham um pouco de medo, né? Por exemplo, eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho numa empresa e eles tinham que levar algo que ninguém sabia que eles faziam. Então, teve um cara que ele tinha escrito um livro, ninguém sabia. Legal. Ele levou o livro. Tinha um que tinha sido hippie na adolescência e ele levou a arte dele. Foi muito legal. Deu miçanga na praia e levou as miçangas. Tinha um que ele trabalhava com mecânica e ele montava escultura com aquelas coisinhas, sabe? Parafuso, porquinha. E ele levou. Então, foi assim, todo mundo... Então, todo mundo tem 1000 talentos. O seu eu vai além do Você é múltiplo. E a gente, às vezes, fica assim, só ali, né? Pô, só via ele como aquele cara que fazia aquilo. Né? E aí foi, assim, uma surpresa, foi muito legal. E uma oportunidade das pessoas repensarem nisso. Pô, eu posso retomar? Que nem no meu caso, eu tenho as possibilidades, porque eu trabalho na universidade, vou para as empresas nos horários que eu não estou na universidade e atendo no consultório. Porque eu faço tudo online, né? E me proporciona, dá para fazer. É meio maluco? Mas é tudo coisa que eu gosto. Então, nada que eu não gosto de estar fazendo. De repente, você pode até colocar uma outra coisa no meio. Mas acho que essa é a tendência, porque a gente está vendo a tecnologia chegando, a inteligência artificial chegando, e você vai tendo que se reinventar o tempo inteiro. E por que não, se eu tenho esse potencial? As competências estão dentro da gente. Às vezes a gente não explora porque a gente não é reconhecido ou acha que não vai ser reconhecido, quando na verdade, eu sempre falo, todo mundo tem pontos positivos e pontos que tem que desenvolver. A gente nunca investe no ponto que a gente tem de positivo. Se eu já sou bom nisso, eu vou fazer aquilo, eu tenho que melhorar aquilo. Não, esse é o seu diferencial. Então, qual é teu diferencial? Faz você é bom. Mas as pessoas, às vezes, não sabem onde elas são boas, né? A Dani Junco tem uma frase muito boa que a Dani Junco fala, não sei nem se é dela, mas ela fala assim, é muito mais fácil você pedir ajuda do que você saber o que você quer, né? Então, também se aplica pra a gente saber onde a gente é bom, né? Onde você é bom. E é difícil, às vezes, a gente saber, assim... Eu sei que eu sou boa em um monte de coisa, mas é onde eu sou realmente boa. Mas sabe o que eu acho, Luiz? Aí bate no autoconhecimento que a gente está falando, mas bate no ser humano também nunca reconhecer quando alguém te elogia. Flávia, que blusa linda. É velha. Eu comprei, é uma coisa um pouco cultural também, né? É cultural da então, gente, né? Afasta daquilo que a gente de achar que isso é uma humildade, mas quando não é, bater no peito e falar, sou foda, gente. E isso é um grande desafio. Eu acho que essa carreira não linear é um grande desafio para os líderes também, não é, Rita? Perfeito, tipo, como que eles compreendem, né? Como que eles manejam essas pessoas com vontades diferentes, desejos diferentes, habilidades diferentes, multiplicidade de coisas, né? Que a gente antes falava, o profissional tem que ser multifuncional, mas ele era multifuncional dentro daquilo que a empresa precisava. Exatamente. E também teve uma época também que assim, não, tem que ter foco. Se não tiver foco, ninguém pode ser multipotencial. Especialista, né? Isso, o cara sabe menos. Eu amo ser generalista. Eu também. Amo ser generalista, é tão bom. A gente fala que o especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada coisa menos, né? Eu sei muito sobre pouco, né? Então fica aquela coisa. Enquanto que se você faz assim, você experimenta as suas possibilidades, né? Que eu acho que é esse profissional que o mercado agora vai precisar. E a universidade está captando isso, Rita? Porque assim, eu lembro quando eu me formei em jornalismo, tipo, não me formei aqui em Santos, mas não existia, assim, por exemplo, a gente não aprendia a ser empreendedor, né? A gente não aprendia a trabalhar com várias coisas. Então, ou você gostava de vídeo, você ia pro vídeo. Gostava de rádio, ia pra rádio. Gostava de fotografia, pra fotografia. Agora e hoje você tem que fazer tudo, né? Tudo. Tanto que a gente acaba indo buscar. Fui buscar em outros lugares, né? Muitas coisas eu aprendi na prática, mas também fui buscar no MBA, em outros cursos. Coisa que eu não aprendi, mas a universidade está captando isso? Eu acho que tá. A gente tem, por exemplo, lá na Católica, na Unisantos, a gente tem os cursos de empreendedorismo, a gente tem inteligência emocional, que é quando o aluno tem que pensar sobre ele, autoconhecimento e todas as questões, né? Essa eu posso falar um pouco mais do que eu dou aula, são voltadas para questões pessoais mesmo. Então, assim, não tem uma nota para ele. Eu vou ficar de exame. Sim. Não tem. Inteligência emocional. Não posso, né? Você facilita o trabalho do amiguinho? 10? Não facilita. Reprovou, vai ter que fazer de novo. Mas é muito isso. Ele trazer as histórias dele, como ele encara aquilo no dia a dia. Então, a gente está colocando muitas pessoas para se autoavaliar. Que bela oportunidade também que a universidade dá nesse sentido, né? Porque se preocupa com o desenvolvimento da pessoa, né? E faz a pessoa olhar para si mesma também, né? Porque
no mundo que a gente vive hoje, como é difícil a gente parar para olhar para si mesmo, né? Isso mesmo, E admitir que a gente precisa desse cuidado, né? E Flávia, a gente, desde o começo, a gente nasce com... A gente vive, passa a nossa vida tendo que conviver com os nossos monstros, nossas fantasias, nossos medos, Sim. nossas emoções. E emoção a gente não sabe administrar. Eu sempre falo raiva. Vamos pegar raiva. A criança está com sono, ela fica com raiva. Ela não fica, ela não identifica. Está com fome, raiva. Dor, raiva. Ciúmes, raiva. Tudo vira raiva. Eu não consigo identificar. Não, isso aqui não é raiva. Isso é ciúmes. Não, isso aqui é dor. Não, a gente não sabe. A gente mistura tudo, porque a gente não aprendeu a lidar. Então, à medida que eu vou me autoconhecendo, eu vou aprendendo como é que eu lido comigo. Que eu vou me carregar, espero que por muitos anos ainda. Eu preciso saber, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem o desafio da vida dela, aquilo que ela mais queria, e ela tem um branco, se dá mal, passa mal, tem uma crise de pânico, de tanto que ela queria aquilo. Então ela destrói, entre aspas, porque ela não tem controle sobre aquela emoção que seria tão bacana se ela pudesse vivenciar. Sim. Então, é aprender a lidar. Isso que a gente falou da psicologia positiva também, que fala disso, e a questão da inteligência emocional, né? Eu tenho que saber lidar com com os meus medos, com as minhas fragilidades e aceitar em alguns momentos a minha vulnerabilidade. Perfeito. Até o próprio líder. Ele pode em algum momento falar, olha, eu tô aqui precisando ouvir vocês, porque eu também não sei direito. Exatamente. Então sai aquele peso, né? De eu tenho que saber, eu tenho que tomar a decisão. Humaniza, né? Como a Lud falou, né? A gente passou por muito tempo desumanizando os líderes, né? Os líderes sempre só aquela foto, aquela coisa que você não conseguia acessar, né? Aí ele ficava mais duro, porque ele falava, eu não posso demonstrar que eu tô inseguro, eu não posso demonstrar que eu tô... E quando, na verdade, você quer que a pessoa... Lógico, ela precisa ser firme, porque a gente fala, se você é um líder que você não tem firmeza, o teu time fala, pô, mas a gente... É que nem você chegar no médico e ele falar, você acha que você deve tomar esse remédio ou esse? Eu quero que ele fale, né? Agora, ao mesmo tempo, ele também pode mostrar em alguns momentos que se ele confiar no time... E essa é uma palavra que apareceu muito na concepção do Shai, né, aqui pela nossa equipe, que é resiliência, né, Lud? Sim, é um dos itens, né, assim, e a gente vai ter um painel, de novo, a gente abre dia 3 de novembro. Dia 2? Não, dia 3. A gente abre o dia 2, com aquele painel que eu falei antes, e a gente abre dia 3 com o painel que responde a seguinte pergunta: quem você se tornou depois do que aconteceu? Ai, que legal. E a gente vai ter nesse painel, gente, também duas mulheres e um cara sensacional, que é o Fernando Blanco, que ele é basicamente um ex-banqueiro, entendeu? Assim, é isso. Ele trabalhou bastante tempo naquela transição do Banco Real. Fernando manja muito de finanças. Os textos dele no LinkedIn são um deleite, né? Só que ele não é aquele cara Faria Limer, né? Capital a qualquer custo. O cara, assim, tem uma visão abrangente que é espetacular, assim. E a gente tem aí a honra, né? Ele é um santista, passou muito tempo fora e ele voltou a morar em Santos muito recentemente. A gente se conectou antes disso. E, assim, um cara de cabelo branco, gente, mas jovem, na plenitude, né? E eu sempre gosto daquela frase do Picasso que diz, leva muito tempo para você se tornar jovem, né? Acho que essa frase representa muito bem o Fernando Blanco. E também no dia 2, né? Acho que a palestra do Daniel tem muito a ver com a questão de resiliência. A palestra do Daniel Dworewski, cara incrível também, ex-executivo de multinacional. Cara fantástico, a palestra dele é como troquei o burnout pelo born out. Ai, gente! Então essa muito também é uma que eu recomendo, muito né? Bom. E aí eu tava falando com o Daniel nos bastidores, ele assim, nossa, eu tô muito animado com essa palestra, porque eu acho que ela veio na hora certa, eu tô prestes a completar 40 anos, né? Então vai ser um marco para mim. Então é muito legal também ver o quanto esses palestrantes, painelistas estão se dedicando, né, para construir e dar um give back mesmo, né? Outra coisa que você falou muito de escutar, de se escutar, né? A gente vai ter aqui a Bia Diniz, do Cruzando Histórias, com a palestra A Revolução de Escutar Quem Não Conhecemos. A história dela é super transformadora. Tem muito conteúdo, gente. São mais de 26 pessoas no Festival Shai. São mais de 18 horas de conteúdo. A feira
paralela. Aqui durante o dia vai ter algumas surpresas. A gente também vai ter aqui uma parceria com o portal da empregabilidade da Baixada Santista, onde quem quiser... É só digital, tá, gente? Não adianta trazer currículo no papel. Cadastrar na hora. Inclusive as empresas que também quiserem se cadastrar para ter facilitado esse processo. A gente sabe que eles também têm dificuldades em fazer esse match, né? Achar talento e achar gente boa é uma correria. Então, a gente vai ter uma sala aqui do portal da empregabilidade que tá chegando na Baixada Santista. É isso mesmo. E, assim, são muitas palestras, muitas coisas na paralela. A gente recomenda que você venha, passe o dia inteiro, pega, vai lá na feira, compra uma coisinha, vê uma atividade que tá rolando. Então, muitas coisas acontecem aqui na paralela. Né, Lud? Assim, gente, se você tá aí buscando um trabalho, né, buscando uma oportunidade, querendo mudar de emprego e achar que esse evento não é pra você, errou feio, errou rude, porque você vem aqui, você vai sentar do lado de uma pessoa que, gente, pode ser aí o seu próximo chefe, a próxima ponte que vai fazer seu próximo sócio também, né, porque empreendedorismo é uma opção, né, então estamos aí justamente, né, criando essa... É importante falar isso, né, Lud? O Shai não é só para quem quer um trabalho formal ou para quem está em busca de uma contratação por uma empresa. Ele é um evento de desenvolvimento profissional, né? Desenvolvimento então humano. Olha lá na frente também, enxergue todas as possibilidades. Outra coisa, você é jovem, nunca teve emprego, nunca fez estágio, nunca trabalhou, vem, porque você vai ter um banho aí de coisa assim, se prepara, né, porque algumas coisas você pode ouvir e falar, não sei se eu entendi, tá, outras você vai ouvir e falar, caraca, entendi, né, então essa ampliação de mentalidade, essa ampliação de visão é algo que a gente quer oferecer para quem ou não entrou ainda no mercado ou quem já está indo para a sua terceira, quarta carreira, né? E aí, vai ser aqui mesmo? Vai ser aqui no Juicy Hub, nos dias 2 e 3 de setembro de 2024. No sábado a gente começa 12:30 e no domingo a gente começa 1:30, né? E os 2 dias vão até a noite, tá, gente? E lembrando que é totalmente gratuito, é viabilizado, né? Exatamente, é viabilizado por parceiros, né? Como a Unisantos, como a ACS Jovem, né? Como o Portal Empregabilidade e vários outros parceiros. Se você for nas redes sociais do Juicy Hub, que é @juicyhub.co, você vai ver todos esses parceiros lá, porque sem eles o evento não aconteceria. Tem muita articulação que a gente do Juicy Hub faz para que ele aconteça, né? Então, assim, basicamente esses parceiros, eles bancam todo o custo operacional que um evento desse tem, né? Porque, gente, é luz, som, é tempo de equipe, é staff no dia, é alimentação de voluntário, é hospedagem para os convidados. E uma coisa que eu quero lembrar a todo mundo, os palestrantes que estão vindo, eles são voluntários também, tá? Eles são voluntários. A galera não está ganhando cachê para vir ao Festival Shai, porque de fato, todo mundo que está aqui e aceitou tem um interesse em compartilhar conhecimento e oferecer para você que vem algo de contribuição. São pessoas muito bem-sucedidas em suas carreiras, são pessoas muito incríveis, generosas, que estarão aqui. Como diz a Vanessa Poscos, que é uma das palestrantes também, que vai falar como transitar da economia convencional para a nova economia, né, para a economia das startups. Ela é uma que eu tô louca Essa pra mulher, ouvir. gente, é fantástica, e a gente trocando ideia pelo WhatsApp também, né, falando assim, não, a cultura do give back aqui, né, então é isso, é essa cabeça. Tô doida pra de ver a quem palestra estará dela. aqui no Festival Exatamente. Shai. E, Rita, você que lida aí com muita gente no consultório, né, muita gente na universidade, que você dá de dica para aquele jovem que está começando a carreira? Eu acho que no começo todo mundo é meio perdido mesmo, porque você às vezes quer atirar para todos os lados, né? Mas aquilo que a gente falou no início, se você souber o que você faz bem e procurar trabalhar, não precisa ser algo que te dê um prazer extremo, porque tudo na vida vai ter um momento de sacrifício. Eu posso amar, por exemplo, dar aula, mas eu não gosto de fazer determinadas atividades dentro do quadro de e aula. É por isso que é trabalho. Se fosse só legal, se chamava férias. Entendeu? Férias, por isso que chama festa. trabalho. Exato. Sorvete, estache. Né? Então, sabendo disso, porque eu acho que essa é uma limitação. As pessoas querem, mas não querem. Por exemplo, eu quero fazer, mas eu não quero ficar até tal horário.
Ah, eu quero, mas eu não quero trabalhar com aquela pessoa. E eu sempre falo isso na própria universidade. Ah, eu não quero fazer trabalho com não sei quem. Eu falo, gente, quando você chegar no mercado de trabalho, você não vai falar, não quero trabalhar com fulano. É a pessoa que tá ali. Você vai ter que banque o seu querer ou não querer, banque, né? E saiba lidar. Tudo bem, você pode querer ou não querer, mas banque, né? Exatamente. E assim, seja flexível em alguns momentos, que não vai ter jeito, né? Então, a gente, por exemplo, você tem um prazo apertado, você vai ficar às vezes sem almoçar. Então, eu acho que para o profissional que está iniciando, a primeira coisa, se prepare para o mercado, então faça um curso que tenha a ver com aquilo que você gosta hoje, mas saiba que você pode ainda se reinventar e, principalmente, lembre que você vai ter que fazer alguns sacrifícios. Vai ter momentos, que é o que eu mais vejo hoje, para falar assim, de maneira realista para vocês. É o jovem que ele não quer passar estresse, porque ele não está acostumado, porque a questão da resiliência, que vocês falaram que é tão importante, porque o jovem de hoje, ele foi muito poupado. Então, às vezes, ele começa a ser um pouco apertado, ele já não quer mais, ou ele espana, ou ele tem uma crise de pânico. Não lida bem com frustração. Não lida bem com frustração. Então, saber que você pode ser muito bom em algumas coisas e não é pessoal. Exatamente. É que quando chega pra você uma questão, é pra você Gente, deu merda no trabalho, a sua vida não acabou. Isso, vai continuar. E aí, o dia seguinte, as pessoas não vão ficar, ai, olha, o teu chefe não vai estar de mal sem falar com você. Não, exatamente. As coisas continuam. Então, acho que a não ser que ele seja um idiota, que tem também, tá? Aí você tem até um livro pra você ler, como trabalhar com um idiota. Aí você pode ler, de repente tá muito bom, exatamente. Mas eu acho que é muito isso, né? É muito essa questão de você aprender a olhar para aquilo que você sabe fazer bem e saber que você vai ter momentos que você vai ter que ter resiliência, você vai ter que aguentar. Chefe chato, um colega que não tá tão legal, um trabalho que foi até muito tarde, um sábado inteiro que eu tive que trabalhar. Faz parte, né? Não tem como. E é isso que eu vejo que hoje, às vezes, precisa dar uma ajustadinha pro jovem. É assim, se você quer exigir muito, aí talvez seja uma questão genética, você teria que ter nascido herdeiro ou herdeira. Entendeu? Assim, agora você também, ao mesmo tempo, não deve aceitar qualquer coisa, né? É importante lembrar, para vocês fazer escolha. Você tem escolha, senão... Assim, gente, esse discurso, não, porque é um discurso de vitimização. Assim, eu acho que esse discurso da vitimização da meritocracia é bem problemático, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um soninho. Quando eu vejo uma pessoa assim, não, porque a pessoa parece que tudo esse é o tipo de pessoa que eu odeio trabalhar, tá? Já vou falar aqui, o tipo de pessoa que eu odeio trabalhar é o terceirizador compulsivo. Parece que nada que acontece na vida desse ser humano tá dando certo. Ou a responsabilidade dela. Sim. Parece que não foi escolhas que ela fez. Gente, não sejam terceirizadores compulsivos. Gente, não, preciso pegar esse teu gancho aí. Porque então assim, manda ver. Mais que vocês vão falar de sentido, significado. Tem vocês já devem ter lido o Viktor Frankl, que ele tem um... Não. Então leiam, vocês vão adorar, desculpa. Ele tem um livro que se chama Em Busca do Sentido. Ele era um psicanalista, ele era um médico e tal, e ele já tinha pesquisa sobre isso, sobre como desenvolver o sentido da vida e tal, e ele acabou indo para o campo de concentração. E aí, ele percebeu que lá no campo de concentração, ele levou uns manuscritos no bolso, ele entrou com a esposa, com a família e tal no campo, e ele percebeu que ele poderia tentar continuar essa pesquisa dele lá dentro. Ele viu que muitas pessoas se jogavam nas cercas elétricas para morrer, outras se jogavam na frente dos soldados porque queriam acabar com aquilo. E ele passava a noite na cama das pessoas, quando estavam os soldados já tudo apagado e tal, e perguntava, o que você pretende fazer quando você sair daqui? Que ele achava que o sentido é aquilo que você busca para o futuro, né? Eu tenho que encontrar objetivos no meu futuro. É a luz no fim do túnel. É a luz no fim do túnel, exatamente. E as pessoas, a grande maioria, mas não tem nada para fazer. Imagina, eu vou morrer aqui, minha família já está morta, não tenho mais casa. E aí ele começou a falar, não, olha, tudo é uma questão de escolha. Se você achar que ainda é possível, o que você acha que poderia fazer? Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, de repente eu podia morar com ele. Olha, eu tenho uns livros que eu comecei, mas eu não terminei de escrever. Então ele começou a despertar nas pessoas essa vontade de sair de lá. E ele falava que tudo, então esse era o sentido, e que tudo tem a ver com as nossas escolhas. E ele dizia que até no pior momento da sua vida, que é o momento da morte, você pode escolher. Então ele até falava das pessoas que iam para a câmara de gás, sabendo que estavam indo ali, mas elas iam com o peito estufado e com uma oração nos lábios, porque era a escolha que elas estavam fazendo, como elas queriam morrer. Então, assim, se eu estou consciente disso, eu tô dirigindo a minha vida. Agora, se eu acho que a culpa é dele, daquele... Exatamente. Ok, eu sempre falo, acordei, abri o olho. Fui eu que escolhi abrir o olho.
vim aqui pro podcast, fui eu que escolhi. Exatamente. Ah, mas se eu não viesse, toda escolha tem uma consequência. Como diria Chorão, cada escolha é uma renúncia essa vida. É. Né, gente? Exatamente. Que se resume Tudo a cabe uma coragem frase também, de né? Chorão A nesse ter podcast. coragem de fazer essas escolhas no tempo certo, Isso. na hora Tem certa. outra frase né? do Chorão. Ah. O futuro é um labirinto pra quem não... O futuro é um labirinto pra quem não sabe o que quer. A gente costuma falar aqui no Juice que rola a editoria Chorão. Sempre tem uma frase do Chorão pra Tudo tudo. cabe uma frase do Chorão, gente. É isso. Um sábio, né? É É isso. muito legal essa história, Rita, porque acho que se resume nessa palavra, né? Na coragem de você dar uma resposta no tempo certo. E- Às vezes não é a hora, e de- mas é depois. E de né? você assumir a escolha Assumir que você a está escolha fazendo. que você tá fazendo, Por bancar, exemplo, né? bancar. Quando a gente fala assim, bom, eu tô escolhendo ficar quieto, ok, tem as consequências de ficar quieto. Uhum. Ah, eu tô escolhendo falar, tem as isso consequências de aí. falar. Tá consciente. O problema é a gente faz escolhas e não tá consciente de que tá fazendo a escolha. Aí você vai culpando todo mundo porque não deu certo, porque não falou, porque não... Não, eu tive a oportunidade de fazer diferente, mas não fiz. Resumo, facilite Então, o trabalho do amiguinho, não seja um terceirizador compulsivo. E ouça o Chorão. Ouça o Chorão e venha pro Festival Chai. né? Escolha vir para o Festival Escolha Chai, vir. né? Boa, Acho que Flávia. essa é uma escolha que você pode fazer, né? Tem bastante gente, Lud, que tá falando, mas é sábado, mas é domingo. Gente, é uma escolha que você vai fazer consciente de estar aqui, sabendo que marcasse. existem muitos sábados, muitos domingos dali pra Exatamente. frente. Se né? marcasse Exatamente. durante a semana, ia ser, meu chefe não vai deixar, É, entendeu? Então, assim, a gente exatamente. nunca vai. Liderança é não agradar todo mundo. É sábado e domingo mesmo, quer vir, vem, não quer, aí. Mas acho que é importante ter isso em mente, né? É um sábado, um domingo. Você que já sabe que você vai ter muitos sábados, muitos domingos dali pra E frente. você né? sabe que o público que vem é um público diferenciado. É que investe isso! no sábado e no domingo. É, investe, Pra exatamente. você Não, e que mesmo. entende que não é trabalho, Não né? é trabalho, eu tô tá fazendo isso entendendo pra assim, mim. cara, é o tal do É. lifelong learning, né? É Exatamente. isso. diferente de, eu vou na praia. Praia tá aí todo dia, né? Exatamente. Exato, é E isso. aqui em Santos a gente sempre fala, né? A gente tem que fazer evento e rezar pra ser em dia nublado, né? Porque aí todo mundo vem, né? Se chover, o pessoal não vem. Se fizer sol, o pessoal não vem. Então tem que ser Tem nublado. que ser o meio. Mas, E é com esse convite, esse desafio e essa abertura que a gente tá te chamando pra vir pro Festival Shine no Juice Hub dias 2 e 3 de novembro. antes que o diretor aqui, porque já falou e acabou o tempo de vocês, eu queria só repassar aqui alguns nomes e alguns painéis e palestras que vão ter no Festival Shai, para você saber um pouco do que vai rolar aqui, tá? Então eu falei já que a gente vai abrir com o Não Vejo Propósito no Meu Trabalho e Agora. A gente vai ter o painel também Autoconhecimento, Maior Superpoder para Felicidade Profissional. A gente vai ter uma palestra chamada Não Sufoque o Talento, sabe o Não Sufoque Artista? Muito bom. A gente vai ter o Não Sufoque o Talento. Gente amando. A gente vai ter Porque o Profissional ou Empreendedor Brasileiro é o Melhor do Mundo. Outra pessoa que eu estou muito ansiosa para ver é a Cainha, uma das maiores, se não a maior especialista em economia criativa do país, vai estar no festival. Gente, essa mulher é um fenômeno. Ela vai falar, o futuro é criativo local e já começou, inclusive para você. A gente vai ter também uma outra pessoa da Unisantos, o Wagner Tedesco, falando de diversidade invisível, futuros possíveis para pessoas neurodivergentes. Então, também é uma forma de mostrar, né, que o mercado está aí para todo mundo, né? Então, eu estou bem curiosa para essa palestra. Já falei como troquei o burnout pelo burnout, Daniel Dorevski. Na sequência, teremos Vânia Bueno, maravilhosa. Você não pode perder Vânia, tá? E Daniel falando em coerência nos líderes nas empresas, como sobreviver. E fecharemos o dia 2 com Angélica Mari, com a seguinte... Olha, anota essa, tá, gente? Anota essa aí. Palestra de Angélica Mari, Carreiras com Amplitude, Como Ser Gentil Consigo em uma Jornada Profissional Múltipla. Angélica Mari, palestra do TEDx dela é maravilhosa. Ai, dá até arrepio. Dá ó. arrepio, gente, vai ser incrível. E aí, no dia seguinte, temos Quem Você Se Tornou Depois do Que Aconteceu. Eu amei o título dessa palestra. Luiz Felipe Colasso, essa palestra, inclusive, ela está sendo apoiada pela BRH, né, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. O Luiz Felipe Colasso vai falar, se todo mundo quer mudar o mundo, quem está ganhando dinheiro? Eu estou muito curiosa para ver essa palestra. Aí nós teremos Caio Queiroz, Head Global da Havaianas, que vai ser o correr da carreira e o que ela quer da gente, que é coragem.
Michele Simões falando de recalibrando o futuro através da cultura do acesso. Júlia Carrillo, essa é uma palestra apoiada pela Associação Comercial de Santos, através da CS Jovem, que é experiências que marcam o impacto da liderança na satisfação do cliente. Vanessa Poscos vai falar de como transitar da economia convencional para a nova economia. Na sequência, para você aí que quer entender novos estilos de trabalho, nomadismo digital, comunidades, a gente vai ter Fernanda Mourão, Lucas Santos, spoiler do Lucas, ele é um cara que mora num veleiro, tá? E a Gen Medeiros, Fernanda já teve aqui 2 vezes, inclusive. Fernando Souza, né, baita palestrante também, super give back pra gente. Ele vai falar do futuro do trabalho, como usar a inteligência artificial para potencializar estratégias, e vamos fechar com a revolução de escutar quem não conhecemos. Olha o tamanho dessa programação gratuita, gente, lembrando, totalmente gratuita, é só se inscrever pelo Simpla, a gente está deixando o link aqui embaixo desse episódio, e eu vou falar para você, vem e arrasta alguém, porque você pode ser um agente de transformação dessa pessoa, e você vai estar facilitando o trabalho da amiguinha. Gente, quanta gente não vai para São Paulo, até para fora do país, para ouvir pessoas e para ouvir temáticas como essas, e a gente está tendo a oportunidade e a alegria de proporcionar, junto com os nossos patrocinadores, apoiadores, isso para a comunidade de Santos e região, porque é o que a gente faz aqui no Juicy Hub, que é o desenvolvimento socioeconômico para ver as pessoas da nossa terra brilharem, né, Lud? Isso, exatamente. Gente, precisamos encerrar, que o diretor já está aqui. Chega, né? É isso. Mas quero deixar um grande agradecimento para a Rita, quero deixar um grande agradecimento para a Unisantos. De novo, sem a Unisantos, esse festival não seria... Esse podcast também não, né? Mas esse episódio também não. Mas o Festival Chai não seria possível. Então, muito obrigado, Unisantos, e todo o time da Unisantos, né, que está apoiando a gente, né, para viabilizar o Festival Chai. Teremos alunos da Unisantos aqui também, estou sabendo, né? Voluntários, serão maravilhosos. E quero pedir de novo para você que gosta do trabalho que a gente faz, que acha importante o trabalho que a gente faz aqui no Juicy Hub, no Juicy Santos, para você deixar seu like, para você deixar seu comentário. O que você está pensando aí sobre vida e carreira, né? Deixa aqui seu comentário, porque é muito importante que você se engaje com os nossos conteúdos, e fechar agradecendo a você, Rita. Espero que você volte outras vezes também pra gente conversar. Muito obrigada, eu amei, eu sou fã das duas. Eu falei até falei lá pra Isa, Isa, eu tô até nervosa, porque as duas feras lá são muito boas, gente. Muito obrigada, foi muito bom, foi prazeroso. Belíssimas dicas você deu, já vou anotar as 2 referências que você deu. Você vai amar. Muito bom. Mais um livro pra eu ler, gente, que eu não aguento mais comprar livro, né? Tem que acabar de ler os meus. Mas é isso. E obrigada, Flávia, aí por fazer companhia. Obrigada, Augusta. E bora pro próximo episódio, gente. Vem pro Festival Chai. Até mais.